Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a gestão educacional, especialmente voltada para a educação infantil. Quando a gente fala em gestão educacional, não tem como a gente falar desse tema sem compreender a forma como ocorre a organização do espaço que contempla a educação infantil. Desse modo, durante a pesquisa em fontes a respeito de como ocorre a organização do espaço escolar voltado para a educação infantil, eu encontrei algumas informações que se repetiram. E eu vou falar um pouquinho delas aqui para vocês. Então, como que deve ser esse espaço voltado para a educação infantil? O espaço das atividades, ele deve ser pensado para levar a criança a desenvolver desafios cognitivos e motores que farão a criança se desenvolver, seja ela de forma autônoma ou ali em grupo. Deve-se pensar em proporcionar atividades que sejam em grupo. O ambiente, ele deve ser pensado como um espaço acolhedor, prazeroso, para que a criança elas possam brincar e essas brincadeiras estimulem elas a serem autônomas. É importante ressaltar que deve ser analisado as faixas etárias para que as atividades propostas sejam adequadas. Então, é muito importante que a gente identifique a qual público a gente está direcionando aquela atividade que foi planejada. Então, o planejamento, mais uma vez, ele é essencial. Já pensando agora na parte dos conselhos de classe. Afinal, qual a importância dos conselhos de classe? O conselho de classe, eles possibilitam a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos, entre séries e turmas, além de favorecer a sequência dos conteúdos curriculares de cada série ou classe. Então, é um momento onde os professores, eles podem sentar lá, vão discutir, ver, por exemplo, esse aluno está apresentando dificuldade em tal tema durante a minha matéria, como que está sendo nas suas aulas? Você está conseguindo trabalhar bem esse conteúdo? Qual a forma que você está trabalhando? Então, também é um momento onde os professores eles podem se ajudar, porque talvez a metodologia que eu estou utilizando com aquele aluno, talvez não está conseguindo trazer ele para perto de mim. Porque para que a gente consiga um aprendizado significativo do nosso aluno, é essencial que a gente também entenda que talvez a forma como a gente está tentando passar a metodologia não está sendo muito adequada, certo? Enfim, o conselho de classe, ele é um momento de reflexão. Então, não é só para chegar lá no conselho de classe, durante os temas que eu estava pesquisando, eu vi muito falando que o conselho de classe tem virado muito um momento de só crítica. Mas essas críticas, elas não precisam ser somente negativas, elas podem ser construtivas, para que em conjunto elaborem uma sugestão que irá ajudar aquela classe ou turma. É comum percebemos que algumas turmas, cada turma tem a sua identidade, cada aluno tem sua identidade. Então, cabe a nós, professores, cabe à gestão identificar qual a melhor forma de trabalhar com esses alunos. O ensinar por meio de brincadeiras, ele é essencial, pois principalmente nos anos iniciais, a criança está em fase de adaptação e autoconhecimento. Então, durante os relatos, durante os artigos que eu estava lendo, a maioria deles, eles focam que
a brincadeira é essencial, especialmente para as crianças, porque elas estão saindo. Ali antes elas não tinham esse contato de escola, convivência com mais pessoas, talvez dividir, saber conversar, saber a hora de falar. Então é essencial que o professor ele consiga conduzir o aluno durante a atividade. Então tudo deve ser muito bem elaborado, muito organizado, e é essencial que conheça a identidade de cada turma. Pensando nessa parte do lúdico e o quanto ele é essencial para os alunos, para que o aprendizado seja prazeroso, eu pensei numa proposta de teatro utilizando Libras. A princípio, seria passado para os alunos um filme que chama Alice no País das Maravilhas. Após a passagem desse filme, seria então comentado com os alunos o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Cada um poderia contar o que achou, né? Seria um momento de conversa ali em roda. Posteriormente a isso, a gente teria então uma intérprete, né? Supondo que nessa sala a gente tenha, né, um aluno que tenha, que ele se utilize dessa forma de conversar, né, de interagir, que é a Libras. Então, supondo que ele seja surdo, né, no caso, como seria, né? Então, se tivéssemos esse aluno, quanto ele se sentiria ali com o seu direito, né? De também ter o seu momento, porque é essencial que esse aluno ele se sinta incluído. E a inclusão não é só ter um intérprete Libras em sala, mas sim conseguir participar com os colegas de uma atividade. E essa atividade, ela sendo proposta para todos. Então, em um primeiro momento, esse professor intérprete explicaria como seria o roteiro do teatro. Então, por exemplo, supondo que seja uma turma aí com, sei lá, número X de alunos. Teriam que fazer primeiro grupos, porque em grupos eles se ajudariam, né? E aí, ao invés de fazer toda a história do filme, seriam escolhidas partes principais. Aí, por exemplo, caso fosse bem recebido pelos alunos, os alunos sentissem à vontade durante a apresentação em Libras, conseguissem entender, não virasse uma bagunça, fosse algo organizado e ao mesmo tempo prazeroso e levasse ao aprendizado significativo, poderia ocorrer mais momentos, mas a princípio seriam um momento ali por vez, porque a Libras ela é algo que demanda atenção, que demanda esforço para poder aprender. Então, não poderia ser algo que fosse colocado de uma vez. Então, é essencial que antes fosse ensinado os sinais e aos poucos, até que conseguisse fazer um trecho maior da história. Então, após o teatro, os alunos eles poderiam fazer desenhos, seus personagens preferidos, e esses desenhos eles poderiam ser colados na sala e ficariam por um tempo, por exemplo, de um mês lá. Então, a cada mês poderia ser trabalhado um tema que, além de levar a inclusão para dentro da sala de aula, colocaria um momento diferente ali, distraído, que seria muito interessante, acredito eu. Acredito que com essa atividade poderíamos ter o aprendizado significativo, a inclusão e um momento de interação muito prazeroso entre os participantes. Seria essencial, é claro, que em um outro momento, esse professor e o intérprete de Libras, eles sentassem e também fizessem uma avaliação de como foi
a proposta aplicada. No caso, o teatro em Libras. Se realmente estaria sendo significativo na perspectiva do intérprete de Libras, como esse aluno que tem essa necessidade especial, como que ele está se sentindo durante essas aulas, se ele está se sentindo feliz, né? Então, o professor, ele necessita assumir um papel muito humano e também de conseguir identificar através de como os alunos estão respondendo, se aquela atividade foi positiva ou não. Após essa identificação, é essencial que seja dado um feedback lá para a gestão. Então, por exemplo, voltando na cadeia, esse feedback ele poderia ser dado, por exemplo, no conselho de classe, onde talvez essa ideia poderia repassar, sei lá, para um professor de português, que poderia utilizar algumas vezes teatro que englobasse folclore, alguma coisa assim. Então, uma ideia desencadeia nos outros professores a vontade de também fazer coisas diferentes. Porque é isso que chama a atenção dos alunos. É uma atividade diferente, só o fato de levantar da cadeira para colar o desenho, já desperta neles uma vontade grande, sabe? De levantar, ai, quero colar, deixa eu ver o que meu colega fez, porque eu fiz isso. E aí um às vezes pede lápis emprestado do outro, e aí vai conversando. Então, além de ser um momento de aprendizado, constitui também um momento de socialização ali das crianças. E eu acredito que seria uma prática muito interessante, não somente pela inclusão, mas pelo fato do aprendizado em si. Então é isso, né? Eu espero que seja uma atividade aplicável e que dê bons resultados. E boa noite, tchau!